Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui dando início a mais uma série do nosso pequeno curso de preparação para o batismo. Eu quero dar um pano de fundo aqui para os irmãos, antes de iniciar a primeira aula, dizendo que nós vamos repartir somente em três aulas, né? A primeira parte nós vamos estudar sobre uma base sobre as grandes doutrinas bíblicas, né? A doutrina da criação, da queda, da redenção e da consumação ou da glorificação. Na segunda aula, na segunda parte, nós vamos estudar sobre o batismo propriamente dito, que é uma ordenança, como uma ordenança de Deus, os significados do batismo e alguns exemplos de batismo da Bíblia. E na terceira aula nós veremos a expectativa de Deus a respeito dos resgatados, daqueles que nasceram de novo, né? Vamos falar sobre o novo homem, a santificação, e vamos falar sobre noções práticas, noções da vida prática da igreja, ok? Então seriam essas as três aulas que nós vamos falar sobre o curso. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar antes de iniciar é que esse curso é bem básico, mas suficiente para que nós possamos entender como igreja, principalmente a nossa liderança, que os membros estão de fato preparados e compreendendo o que é necessário que seja compreendido sobre o batismo, para que então nós possamos praticar o batismo, ok? Vai funcionar da seguinte forma: nós vamos explicar através dessas três aulas o conteúdo de cada uma delas. Perdão. É assim que explicarmos os conteúdos, vocês vão ouvir em casa e vão analisar os textos, porque nós vamos também enviar para vocês a apostila que eu estou me baseando aqui para passar essas aulas para vocês. Vocês vão estudar a apostila. Em cada uma dessas partes, tanto na primeira, na segunda e na terceira, existem todos os textos que corroboram com o conteúdo de cada aula. Então, vocês vão estudar os textos bíblicos de acordo com cada aula, vão fazer as suas observações, anotem num caderninho, numa folha, o que você compreendeu sobre aquela aula, cada aula, a sua compreensão de cada uma delas, ou se houver também alguma dúvida, anote também, tanto o que você entendeu, quanto alguma possível dúvida que possa surgir, tá bom? Anotando isso, vocês vão me devolver, fazer esse trabalho de casa, por assim dizer, né? A lição de casa, e vão passar para mim, através de um áudio, ou por escrito, como você achar melhor. O áudio é bom porque é bastante rápido e a gente já finaliza cada aula com esse feedback que vocês vão mandar para mim, tá bom? Então, após estudar cada aula, façam essa anotação, né, de tudo isso e depois me devolvam, né, através de pode ser um áudiozinho ou por escrito, ok? Então vamos lá, primeira aula, primeira parte, nós vamos estudar como, quando e por que a raça humana se separou de Deus. Vamos estudar a chegada da morte pelo pecado, que chama-se queda, é o que nós conhecemos por queda. Vamos estudar a providência divina, ou seja, a redenção que Deus preparou para a raça humana. E vamos ver Cristo, o Cordeiro Cristo, que tira o pecado do mundo, ok? Bem, o homem foi criado em perfeição conforme a imagem e semelhança do próprio Criador. Nós vamos entender que o homem é a mais sublime criatura de Deus. Deus deu ao homem todo o domínio, a supervisão ou o gerenciamento de tudo que foi criado, de toda a criação que havia sobre a terra, para o homem. O homem, então, era o representante de Deus na terra. Adão, né? Adão e Eva foram criados em perfeição. Presta atenção, eles não foram criados, né, já como raça caída. Não, eles eram perfeitos aos olhos de Deus. Tudo isso vocês vão estudar nos textos bíblicos que estão aqui. Bem, tudo que Deus havia criado, então nós percebemos lá em Gênesis
que tudo era bom, mas com a chegada do homem, tudo se tornou melhor ainda. Até o próprio Deus diz que agora está muito bom, depois do sexto dia de criação, quando o homem foi então formado do pó da terra pelas próprias mãos divinas. Deus mesmo declara: eis que era muito bom, né? Mas Deus também colocou limites para o homem. Veja, o homem era o representante de Deus, porém ele estava submisso a Deus. Deus é o Senhor, sempre foi, sempre será, e não o homem. Então ele colocou limites para o homem, Deus colocou esse limite, provando assim a obediência do homem. E o que aconteceu? Aconteceu que o homem falhou, é o que nós chamamos de queda. O homem desobedeceu, e a desobediência é o pecado que separou o homem de Deus. Veja, não é porque o homem estava nu, nem porque ele comeu uma maçã, porque não se sabe se era uma maçã que havia no jardim, né? Mas simplesmente o fato da desobediência. Então a gente entende que a gênese ou o DNA do pecado, né? A origem do pecado é a desobediência, tá? Todo pecado é desobediência, e a desobediência é o pecado em si, ok? Mas Deus, que é justo, providenciou a correção e o preço pela desobediência. Vocês percebem que a própria redenção após a queda já se manifesta lá no Jardim do Éden, quando Deus mata um animal que nós não sabemos qual é e veste o homem de acordo com a roupa que Deus fez para ele e cobriu assim a sua nudez, que significa cobrir o seu pecado. Então veja bem, Deus é que providenciou a redenção. Não foi através das folhas de figueira que o homem tentou fazer por si mesmo para resolver o seu problema com Deus. Não foi isso que trouxe redenção para o homem. Então percebam, a redenção não parte do homem, mas ela vem de cima, de Deus para nós, ok? Isso já simbolizado ali pelo animal que foi morto ali, simbolizando já a morte do próprio Filho de Deus, que viria como Cordeiro. Esse é o último ponto, né? O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. A morte que Deus prometeu para o homem, veja bem, foi sim a entrada da morte física, mas foi pior do que isso, é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Essa é a morte que Deus prometeu, caso o homem comesse do fruto proibido, e foi o que aconteceu de fato. Infelizmente, o homem comeu, caiu, é a queda. Então o homem, a partir desse momento, a morte entrou para dentro do representante de toda a raça humana, que era Adão e Eva, o primeiro casal, nossos representantes. Por conta disso, toda a humanidade nasce já em pecado, já nasce caída. É como uma semente, né? A semente adâmica, que entrou para toda a raça humana como uma doença hereditária. Então ninguém nasce sem pecado, todo homem nasce em pecado. Mesmo nessa infidelidade, veja, Deus então preparou e providenciou o resgate, a redenção de sua mais sublime criatura, né? Então, essa morte física desse animal lá no jardim já simbolizava, para cobrir o pecado de Adão e Eva, já simbolizava a morte do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, para resgatar toda a raça humana. Veja bem, quando eu digo toda a raça humana, é que só Cristo pode resgatar a raça humana, porque ele veio como homem, representando o próprio homem. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas também pelo outro homem, que é Jesus Cristo, veio a redenção, veio a justificação, né? E vejam que grande amor de Deus. Nem mesmo o pecado da desobediência pôde apagar esse tão grande amor que o Criador tem pelo homem, levando assim a tão grande sacrifício, que é entregar o seu próprio filho para morrer por uma raça caída, né? Pela humanidade.
E é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, é a fé nele, né, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, é essa fé que nos une novamente com Deus. Ela é um dom de Deus, como vocês vão ver aí em Efésios 2, 8 e 9 e em Colossenses também. Finalizando, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não é por obras, nem por obediência a qualquer lei, e nem por qualquer outro intermediador ou mediador, mas somente por Cristo. Não há outro meio para o homem recuperar seu relacionamento com Deus, a não ser por Jesus Cristo, ok? Então aqui finalizamos essa primeira aula. Estudem todos os textos bíblicos, né? Anotem aí tudo que você compreendeu ou não. E agora, para fechar, eu quero ler com vocês esses dois vocabulários dessa primeira aula. A palavrinha queda. Queda significa o resultado da desobediência do homem às ordens divinas que o levaram à morte. E essa morte, então, é a separação de Deus. Mais do que a morte física, é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Queda é o que se diz popularmente pecado original, ou homem caído, ou homem sem Deus. Ok? Então compreendemos o que significa queda. Segunda palavra, salvação. Salvação é a primeira dádiva divina concedida aos eleitos e tão somente aos eleitos. A salvação é o remédio de Deus para a humanidade que Deus escolheu para resgatar no meio de um povo caído. Ele quis dar o remédio somente para alguns dentro dessa humanidade caída. Então, a salvação é a primeira dádiva concedida aos eleitos apenas. Salvação é o resultado da atitude de Deus através de Cristo, consumada na cruz do Calvário, em que Deus traz reconciliação com o homem caído. Além da reconciliação com Deus, salvação significa o perdão do pecado original e livramento do juízo final, concedendo vida eterna ao salvo, aquele que está salvo. Então retornar ao relacionamento com Deus, cancelamento do pecado original, uma restauração desta vida com Deus e livramento do juízo final, ok? Isto é salvação. Muito bom. Aqui está a nossa primeira aula. Curtam ela, estudem e depois me deem o seu feedback, ok? Um abraço e até a segunda aula.